Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de fabricação mecânica, da parte de torneamento. Esse é o terceiro vídeo aí da sequência, No último vídeo a gente falou sobre os diâmetros e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do material, Que no caso o material da peça que vai ser torneada é alumínio, A gente está querendo calcular RPM para esses dois diâmetros aqui, 1 polegada e 3/4 de polegada. E aí, no caso, o material da peça indicado, o alumínio. Beleza, como eu tinha comentado com vocês, essa aplicação do material, ela tem um impacto diretamente ali no parâmetro de corte, especificamente a velocidade de corte. E nesse caso, com base na velocidade de corte, você tem que ficar atento com a seleção da ferramenta específica ali para a sua aplicação. E no caso, quando você vai para uma ferramenta padronizada, a indicação, de cores e letras, ela também é referente aí a norma ISO, E nesse caso aqui ela traz indicações referentes a características das cores, Isso aí no que diz respeito à seleção das ferramentas. As mais comuns são a PMK, que no caso aí é ligado diretamente ao o P ligado aí ao aço, aço fundido, o M aí ligado aí à parte do inox, do aço manganês, o K ligado ali ao ferro fundido, tanto cinzento e nodular, e depois você pega para outras ligas mais específicas, No caso, o N aqui é o que representa o nosso interesse aqui para esse problema, porque o N ele representa seleção, a indicação de ferramenta para metais não ferrosos, alumínio, latão, cobre, plástico, no caso polímeros, o S fica ligado à parte de ligas resistentes a alta temperatura, e o H a aços temperados, ferro fundido, endurecido, enfim. E nesse caso aqui o que nos interessa seria o N. Só que tem um detalhe interessante, me lembro até de uma vez um colega perguntando, ele, poxa, mas por que tem tanta ferramenta? Quando eu vou verificar um catálogo de fabricante, tem tanta ferramenta para uma certa classe, Poxa, você tem lá aquela classe lá específica, por que precisa de tanta ferramenta? E aí existem algumas observações, Geometria específica do que você vai querer executar, características de acabamento e características inclusive da resistência da própria ferramenta, Então isso aí faz com que você tenha uma gama de aplicação muito grande ali de ferramentas. E entra também outro detalhe, características também específicas de suporte, o tipo de fixação da máquina. Quando você vai para a parte CNC, aumenta ainda mais essa característica, dependendo ali da aplicação de fluido de corte, características do próprio suporte também. Então faz com que tenha essa gama, de ferramentas, E aí você pergunta, poxa, mas qual utilizar? Qual utilizar? Na área de usinagem é importantíssimo, o teste com base naquilo que você deseja, tomando como referência a característica final de acabamento. Você tem basicamente duas etapas. Deixa eu voltar aqui. Que é aquela relação do melhor custo-benefício. Você tem uma ferramenta que te dê maior celeridade, ali no desbaste, mas que mantenha condições aptas ali para que o processo ele seja finalizado de forma satisfatória, e características finais no que diz respeito ali a acabamento. Então, basicamente, num ciclo simples, para uma característica geométrica de peça, você teria essa ação, pelo menos duas ferramentas ali de aplicação. Existem ferramentas, a gente sabe, existem ferramentas que são indicadas por fabricantes, que dá aquela condição de desbaste, acabamento. Só que a gente tem que entender que quando a gente fala de acabamento, a gente está falando de características de rugosidade, ou seja, a condição superficial da peça, com base naquele parâmetro que está indicado no projeto. Então, desde uma rugosidade mais simples, uma rugosidade RA 3,2, 6,4, até uma rugosidade mais complexa, uma rugosidade ali, um RZ, enfim. Você tem que tomar como referência qual é a ferramenta
e com base na ferramenta o parâmetro de corte que vai fazer com que você venha atingir aquele estado de superfície, né? Porque você pode selecionar vários elementos e quando vai ali para a aplicação não atingir aquele determinado parâmetro, velocidade que você deseja ali para execução. Então é importante esse teste, né? Esse tipo de aplicação, né? E principalmente quando você vai estar ali executando uma peça que vai ter um valor agregado muito alto, né? E você chegar ali a uma condição final e não conseguir atingir aquele parâmetro necessário, né? Inclusive muitos ciclos de ferramentaria, muitas empresas de ferramentaria, mesmo características de rugosidade que possam ser atingidas com ferramentas convencionais, muitas vezes no próprio planejamento aquele ciclo ali de usinagem ele sai ali para uma retificação, para retificar caso seja possível, né, características ali de geometria, para de fato garantir aquele estado de superfície, né, desejado do projeto, né? Então você acaba tendo um incremento a mais ali do processo que faz com que aumente o custo ali da fabricação, mas você está ali com receio, né, de não atingir aquele parâmetro final. E é importante esse tipo de análise, né, levando em consideração característica da ferramenta e parâmetro de corte para que você venha otimizar de fato ali o processo. Bom, então fechando aqui, né, no caso aqui, se fosse uma seleção de ferramenta padronizada, seria característica INE, já que é alumínio. E aí, com base nessa característica, né, normalmente o fabricante indica ali no próprio estojo, né, do inserto, ele indica ali características de parâmetro de corte. Nesse caso, especificamente, a velocidade de corte. Nesse caso aqui, eu selecionei aqui uma tabela para a gente verificar a característica aqui da ferramenta, né. Então, no caso aqui, essa tabela traz uma indicação aqui de forma geral. É importante sempre os testes. Nesse caso aqui, eu tenho indicação do tipo do material. O material que eu desejo, ele está indicado aqui embaixo, alumínio, né? Então, essa linha aqui específica, aqui em cima tem características, né? Se é ferramenta de aço rápido, uma ferramenta afiada manualmente, né? Essa aqui é uma ferramenta, um inserto, né? Uma ferramenta padronizada. E aqui as características, se vai ser desbaste, acabamento. Nesse caso aqui, eu vou levar em consideração como sendo diâmetro final, né? Então vou levar em consideração aqui sendo acabamento, né? Sendo acabamento. E aí um detalhe importante, observa a diferença da velocidade de corte, né, de uma ferramenta de aço rápido em relação à ferramenta de um inserto, né, carboneto metálico, como está na tabela. E essa diferença ela se dá, obviamente, pela resistência do material no que diz respeito ali à ação abrasiva do contato da peça, né, com a ferramenta, né? No caso, o aço rápido ele tem, obviamente, uma resistência bem menor, né? Então acaba te dando ali um poder de execução, inclusive de características de acabamento bem mais, vamos chamar aí, deficitário do que uma ferramenta de um inserto, né, de carboneto metálico. Então nesse caso aqui a gente vai utilizar aqui 700, né? Já adianto que é um valor de velocidade de corte bem elevado, né? Consequentemente a rotação vai ser uma rotação elevada e a gente vai comentar sobre isso também. É interessante esse valor porque a gente vai comentar sobre isso também. Beleza? No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre a velocidade de corte e aí características do cálculo, né, especificamente, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!